Olá, eu sou a Raquel, sou psicóloga. Este é o canal Viver Como Fazer e hoje nós vamos trazer dicas de filmes para quem curte psicologia. Bem, hoje nós vamos trazer aí dicas de filmes para quem curte psicologia, para quem gosta, para quem estuda, para quem é amante da psique humana. Eu vou trazer hoje 6 dicas de filmes que eu gosto bastante. São filmes que eu acho super importante qualquer pessoa assistir para conseguir entender um pouquinho mais da nossa psique, da nossa vivência, dos nossos problemas, das situações do dia a dia. O primeiro filme que eu vou trazer para vocês é O Iluminado, de 1980. Ele tem os atores o Jack Nicholson e a Shelley Duvall como os principais personagens da história. Eles formam um casal, Jack e Wendy, e tem um filho pequeno, Danny. Bom, o Jack, ele é uma pessoa que é mal sucedida na carreira profissional, tem aí uma situação de falência mesmo, devido ao alcoolismo, às atitudes agressivas que ele tem. Então ele decide retomar a vida, tentar também resgatar um pouco do casamento, que o casamento vive em crise, é um casamento também que começa aí a decretar uma falência. Então ele recebe uma proposta para ser um caseiro de um hotel num período aí de baixa temporada, né, num período que não tem hóspedes. Ele vai cuidar desse hotel e ele decide aceitar. Então ele leva toda a família, né, o Wendy e o Danny vão com ele, e eles ficam somente os três dentro desse hotel para cuidar desse hotel. A princípio ele acha que pode dar uma guinada na vida, que pode ser a mudança aí que ele estava precisando, mas com o isolamento que o hotel proporciona, ele acaba se afundando ainda mais nos seus problemas. Então começa a aparecer aí a abstinência do álcool, começa a aparecer os rompantes de agressividade que ele já tinha apresentado anteriormente, e esse isolamento ele põe para fora todos os demônios internos que estavam presos ali do Jack. Então ele começa a ter alucinações, delírios, ele realmente começa a se afundar nessa doença, né, nesse problema que ele tem. E aí a doença se agrava, mentalmente ele fica muito perturbado, né? E é uma história ali que traz realmente o que o personagem sofre, né, rumo a essa trajetória aí da loucura, né? Então ele realmente vai enlouquecendo cada vez mais e a família vai sendo arrastada junto. Tanto a Wendy quanto o Danny viram aí dois reféns na mão dele, né? E aí nesses rompantes de agressividade ele se volta para os dois. Então é um filme bastante tenso, é um filme até considerado como de terror, né? Suspense para terror. É um drama bastante envolvente, bastante tenso. Você fica agoniado várias horas aí, várias cenas te agoniam, te dão uma afliçãozinha. Mas é um filme muito rico, muito interessante, né? Principalmente a atuação do Jack Nicholson está muito boa nesse filme. Ele realmente se entrega ao papel, você realmente compra a ideia do personagem, e é um personagem que é dúbio, porque ao mesmo tempo que você tem pena, tem dó, se identifica com aquele sofrimento, você também passa a detestá-lo, tamanha maldade, tamanha agressividade. Então é um filme muito interessante para quem quer ver aí os estopins, né? Os gatilhos que levam uma pessoa a se afundar realmente na loucura, na psicopatia. É bem interessante, eu recomendo bastante. E também, apesar de ser um filme antigo, de 1980, ele ganhou aí uma continuação em 2019, que é o Dr. Sono, que conta a história do Danny, que é o filho do casal já adulto. Então, quais consequências, né, o que ele traz de marcas desse período aí tão tenso, que quando o pai estava totalmente desestruturado
e ele sofreu realmente aí uma agressão psicológica nesse período. Então traz aí como que está hoje o filho desse casal. Então é um filme que eu recomendo muito, vale muito a pena assistir e é interessante até para que retome agora, aí com o Dr. Solomon. Bom, minha segunda dica de filme, na verdade são 4 em 1, é uma coletânea, é a coletânea do Hannibal, né? Então são 4 filmes essenciais aí para quem gosta da história do Hannibal. Ele é interpretado pelo Anthony Hopkins, que está muito bom no personagem, é visceral realmente essa interpretação dele. Então começa com Silêncio dos Inocentes, em 1991, passa pelo Dragão Vermelho, pelo Hannibal, e Hannibal, A Origem do Mal, em 2007. Eu sugiro assistir os 4 para vocês entenderem aí toda a trajetória, né, desse personagem. Então, o Hannibal é um médico, né, um médico muito conceituado, muito bem quisto na sociedade, mas que esconde aí um problema gravíssimo, que ele é um serial killer. Né? Então, ele é um psicopata que mata friamente as suas vítimas. Se não bastasse, ele passa a comer as suas vítimas. Ele come pedaços das suas vítimas no jantar e para ter essa satisfação, né? Então é muito interessante porque o Anthony, ele faz o personagem, como eu disse, totalmente visceral. Você vê a alma do personagem nele. E ele conta toda essa trajetória. Os 4 filmes vão contar desde quando ele era criança e as possíveis hipóteses para que ele tivesse aí essa loucura, né, para que ele desenvolvesse essa psicopatia, até quando ele é preso. Então, na verdade, o filme ele é contado de trás para frente. O primeiro, O Silêncio dos Inocentes, ele é o final, né, que é quando ele já está preso. E aí ele conta ali como que era, como que ele fazia os crimes e ajuda até a pegar um outro assassino em série. Eles são muito fortes. Realmente já puxa aí também para um terror, para um suspense. Você vai sentir também essa agonia, principalmente quando ele realmente executa ali suas vítimas. Mas ele é extremamente interessante porque vai trabalhar com jogos de tortura psicológico, ele é muito sagaz, né? E vai mostrar como uma pessoa extremamente inteligente na parte racional pode ser extremamente perturbado, desequilibrado, disfuncional na parte psíquica, na mente, né, no psique. Então ele é extremamente inteligente, extremamente culto, extremamente são na parte lógica, mas extremamente perturbado e disfuncional na parte psíquica. Aí quem gosta dessas teorias, né, do trajeto que leva aí aos rompantes, que leva à loucura, uma pessoa a matar a outra e até chegar neste nível de loucura, de canibalismo mesmo, que é uma das últimas etapas aí da loucura, né, da doença grave mental, né, que é o canibalismo. Ele vai também te dar ali pistas, né, de o que poderia ter levado o personagem a tudo isso, né? Por que ele necessita guardar itens, relíquias e até comer aí pedaços das suas vítimas para se sentir satisfeito, para se sentir um pouquinho mais vivo. Então é muito interessante, é muito rico, vale muito a pena assistir os 4 filmes, assistir e reassistir, porque aí você pega outras coisinhas, outros detalhes que você não pegou na primeira vez. Então fica aqui a minha segunda dica, que na verdade é essa coletânea da história do Hannibal. Bom, minha terceira dica de filme é o filme O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, de 2001. Ele é feito pela atriz Audrey Tatum, que faz a Amélie. É muito interessante esse filme. Diferente dos 2 primeiros filmes que eu citei, ele é um filme muito suave, muito gostoso de assistir, muito leve, né? Eles conseguiram passar uma história que sim é dramática, de uma forma suave, porque é o mundo dela, né? O mundo dela é um mundo
mais pro fantasioso, mais pro romântico, pro infantil um pouco. Então eles conseguiram passar de uma forma muito leve, como até uma comédia romântica, mas que tem muita profundidade. Este filme ele vai retratar a história da Amélie, que é uma menina que sofreu muito na infância por falta de afeto, falta de contato, falta de proximidade dos pais. Os pais são extremamente frios, extremamente exigentes, acham que ela tem uma doença grave, por isso isolam totalmente a menina, não abraçam, não têm contato nem com eles, nem com as outras pessoas de fora. Isso faz com que ela se isole no mundo dela, porque ela não sabe lidar com as emoções, nem com as próprias emoções, nem com as emoções que são apresentadas ao redor dela. Então ela não sabe se relacionar, ela é totalmente disfuncional na parte social. Então ela se isola no mundo dela e ela cria fantasias para satisfazer as necessidades de contato, de afeto, de amor. E é muito interessante porque ao passar das situações no filme, quando ela já é adulta e tudo, e ela tem que enfrentar as situações, ela se refugia ajudando os outros. Então, conforme ela acha que os outros precisam de ajuda, os outros estão com problemas e ela não, né? Ela não quer ver os próprios problemas dela, ela vai ajudando os outros. Então é muito interessante esse olhar também. Eu olho muito para o outro para não olhar para mim mesma, né? E ao longo do filme ela vai conseguindo sair desse casulo, sair dessa fantasia, parar de fantasiar o que ela deseja e passar a conseguir a concretizar isso, a colocar isso na vida real dela. Então, este filme é muito bacana, é muito interessante, ele é bem explicativo, ele é narrativo, então é fácil você compreender. Ele mesmo já dá os motivos porque ela ficou desta forma, e é um filme muito gostoso. Então, Amélie Poulain, o Fabuloso Destino de Amélie Poulain, é minha terceira dica para vocês, vale muito a pena assistir. Bem, minha quarta dica de filme para vocês é o meu filme favorito até hoje. É o filme que eu mais gosto de todos os tempos, que é O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Esse filme é feito pelo Jim Carrey e pela Kate Winslet. Eles formam um casal, o Joel e a Clementina. E é muito interessante esse filme, ele vai tratar aí da memória, do esquecimento, do não enfrentamento da realidade, né, de uma fuga rápida e de uma forma também muito gostosa, muito suave. É uma comédia romântica também, é muito bem feito. Então o Joel e a Clementina são um casal que se amam muito, tem um amor em comum, mas que não tem mais quase nada além do amor em comum. Eles têm muitas diferenças de pensamentos, de atitudes, e essas diferenças se chocam muito e faz com que eles se tornem um casal totalmente disfuncional. Um casal que um tá indo para um lado, o outro tá indo para o outro, não conversam, não tem consenso, não tem comunicação, e isso desgasta muito rápido o relacionamento deles, e eles rompem de uma forma brusca e bem intensa. A Clementina, ela é muito intensa, ela é muito vibrante, ela é muito impulsiva, ela tem problemas de relacionamento, ela tem problemas em ficar muito tempo com uma pessoa, então ela é muito inconstante. E aí ela, nesse rompimento, ela decide simplesmente apagar da memória o Joel. O filme dá essa oportunidade, né? Tem um médico que faz isso, que simplesmente apaga o que você não quer mais lembrar. Fácil assim, né? Então, o filme brinca com isso, né? Como seria bom se a gente pudesse simplesmente apagar a nossa memória, os nossos problemas, as nossas insatisfações, né? O que eu não consigo lidar. E o Joel descobre isso, fica muito furioso, também vai fazer esse procedimento. Só que no meio desse procedimento ele se arrepende. E dentro da mente dele, né, inconscientemente, ele cria ali um jogo todo na mente para de esconde-esconde, para tentar salvar as memórias que ele tem da Clementina, não deixar elas serem apagadas. E ele marca ali um segundo encontro, consegue encontrá-la novamente, se encontram, novamente se apaixonam,
né? Porque se apaixonaram a primeira vez, por algum motivo se apaixonam também a segunda vez. E aí quando eles descobrem tudo isso, eles entram em choque, mas aí no final eles decidem ter o que eles deveriam ter feito desde a primeira vez, que é conversar, sentar e conversar. Sentar, encarar a realidade, enfrentar os conflitos. Então mostra também uma questão de amadurecimento, como é importante a gente amadurecer, como é importante a gente lidar com as nossas dificuldades para que a gente consiga viver, para que a gente consiga encontrar a felicidade, né? E não de uma forma infantil e birrenta, não. Não quero mais brincar, então vou lá e te apago, né? Então esse filme ele trata essas questões muito fortes, muito importantes na vida da gente, que é o crescimento, o amadurecimento e o enfrentamento da realidade, né? De uma forma também muito suave, muito criativa. O Jim Carrey ele tá sensacional, porque ele não está como de costume, né, com humor, ele tá em um papel bem sisudo, bem dramático, né? Então vale muito a pena assistir, eu recomendo muito, é o meu filme ainda favorito de todos, é O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Minha quinta dica para vocês é A Ilha do Medo, é um filme de 2010 feito pelo Leonardo DiCaprio, ele faz o papel de Ted, né? Então aqui eu já vou contar para que vocês entendam o porquê que eu escolhi esse filme, mas mesmo eu contando vale muito a pena. Se vocês já assistiram uma vez e aí no final é que descobre tudo o que realmente acontece, vale a pena assistir uma segunda vez para aí vocês também pegarem detalhes que vocês não pegaram na primeira. Então o Ted, na verdade, ele vai narrar a história, né, com o olhar dele. E ao final você descobre que tudo aquilo era uma farsa, um jogo, né, que a mente dele criou. Então o filme se passa num hospital psiquiátrico, numa ilha, né, onde estão ali pessoas que sofrem com transtornos mentais, que cometeram algum crime por conta disso, e de uma certa forma tem uma periculosidade aí. E o Ted ele se apresenta como um investigador que está investigando um crime e tudo, mas na verdade no final você descobre que ele é um paciente e que ele sofreu uma situação muito forte na vida dele, e esse foi um rompante para que ele se perdesse da realidade e passasse aí a viver nesse mundo de fantasia. Então ele cruzou essa linha da sanidade e ele passou a ter essa doença aí, né, a apresentar essa doença de uma forma irreversível. E é insuportável para ele essa realidade, lidar com essa realidade, lidar com essas situações é insuportável. Então ele alucina, ele delira, ele cria personagens, ele cria toda uma trama, toda uma história com alguns pigmentos ali da história real, né? Para que a sua mente mesmo se engane e se satisfaça e não tenha essa dor tão insuportável, que não tenha que lidar com essa dor, né? Então esse filme é super importante, porque até você descobrir o que realmente acontece, você realmente acredita nele, né? Então ele mostra a visão de um doente mental, né? De uma pessoa que sofre com uma psicose, que ela realmente ela acredita naquela história, ela monta um cenário e ela realmente compra todo aquele cenário. E ela sofre porque ela acredita, porque ela realmente acha que alguém está perseguindo, acha que, né, que alguém está ameaçando, aquilo para ela é real. E então é muito interessante porque você caminha com ele, você caminha de acordo com a visão dele e traz uma questão muito humana para a doença mental, né? E como é difícil também a questão de lidar, né, do enfrentamento, como é importante a gente aprender a lidar com as frustrações, a lidar com as questões pesadas da vida, para que a gente permaneça na nossa sanidade, né, na nossa saúde mental. E o não lidar com isso, o não conseguir enfrentar essas situações, muitas vezes são rompantes para que a gente, para que a nossa mente fuja
para esse inconsciente não volte mais, né? É um quadro irreversível, ele não vai conseguir ter novamente aquela sanidade que ele tinha. Ele fica preso ali naquele círculo vicioso para sempre. O quão é triste, é um filme bem triste, é um filme bem marcante, mas o quão é importante a gente compreender essas coisas e como funciona um pouquinho da nossa psique e a questão de compensação, satisfação, né, de não lidar com a dor mesmo. Então, essa é a minha quinta dica para vocês, vale muito a pena, assistam mais de uma vez para vocês pegarem aí esses detalhes, porque é tudo muito costuradinho, muito amarradinho e sensacional. É um filme espetacular, que esse sim, o Leonardo DiCaprio merecia o Oscar. E essa é a minha quinta dica, então. Bom, minha sexta dica é um filme que saiu agora em 2019 e que eu gostei muito, que é o Coringa, com Joaquin Phoenix. Ele faz o personagem do Arthur, né? Um palhaço aí, decadente, falido, que tem uma vida muito ruim, que já tem um histórico de doença mental, né? Dele, da família, que já passou por internações e que hoje toma remédio, tenta se readequar à sociedade, uma sociedade que não compreende, que não sabe lidar com as situações dele, né? E então mostra muito aí a discriminação que a sociedade, infelizmente, ainda tem com o doente mental, o desconhecimento, o despreparo para lidar com essas questões, né? Então é tão próximo da gente, ao mesmo tempo tão distante, né? E o filme retrata muito isso, retrata essa decadência do personagem, né, que ainda tinha ali um fiozinho, né, um pezinho ali na sociedade, na sanidade, tenta se readequar ali de todas as formas e não consegue, né, a sua estrutura psíquica é muito frágil, né, como um cristal. E esse cristal ele vai quebrando conforme o filme vai acontecendo. Humaniza demais, né? Humaniza demais a questão da doença mental, da situação da saúde mental no mundo, né? E traz um personagem que era muito caricato, que é o Coringa, né? Depois ele se torna o Coringa, e de uma forma muito humanizada. Isso foi muito criticado, porque, mas como que o vilão vai ser um mocinho, né? E mostra muito isso, que a vida não é preto e branco, né? Tem o cinza ali, você às vezes não é 100% bom e também não é 100% ruim, você tem coisas boas e coisas ruins, e aí depende o que você alimenta mais, né? E no começo do filme ele ainda tinha alguns traços ali que ele tentava ser uma pessoa melhor, mas infelizmente ele não conseguiu, a estrutura é muito frágil, a sociedade não ajudou, o círculo familiar dele pior, né? E ele vai se degradando e vai realmente caindo para o lado negativo, para o lado né, o mal predomina. Mas é muito interessante porque mostra uma visão totalmente diferente. Você acompanha realmente o passo a passo dele, essa trajetória da decadência e aí da doença que vai ali se instalando e da maldade, né? E da raiva que ele sente, daquela necessidade ali de um amor, de um afeto que ele não teve, né? E a situação dele piora conforme ele vai descobrindo que a vida dele é uma grande cilada, na verdade, que a mãe dele mentiu, que as histórias não batem e que as coisas são pior do que ele pensava, na verdade, coisas que ele jogou no inconsciente dele, né? E que vem à tona e ele não consegue lidar com isso de uma forma saudável, né? Já não tem mais ajuda, não tem mais os remédios, está totalmente sozinho e até cria ali algumas alucinações, algumas compensações para se sentir um pouco melhor, mas depois tudo isso vem à tona e a doença aflora e sai, né? Toda a psicopatia dele. E ele se torna, então, aquele vilão, um coringa, né?
que mata, que é sarcástico, que faz tortura psicológica. Mas é um filme assim, é um filme muito pesado, é um filme muito intenso, é um filme difícil de assistir, pra falar a verdade pra vocês. É difícil, não é fácil. Mas eu acho que é uma realidade dura, crua, que a gente precisa, sabe? Que dá um chacoalhão ali também. Poxa, como nós estamos cuidando das pessoas que adoecem, que têm essas questões mentais, né? Como elas são deixadas de lado pela família, pela sociedade, por amigos e até muitas vezes por instituições que deveriam tratar dessas doenças, né? Apresentam aí um despreparo para lidar com tudo isso. Né? Mas é um filme que vale muito a pena, o Joaquim tá maravilhoso, é um grande personagem, acho que realmente merece ser premiado por isso. E é um filme muito, muito bom para quem curte psicologia. Então é isso, gente. Essas são minhas 6 dicas de filme que vocês têm que assistir. Se já assistiram, assistam novamente, porque vale a pena. Né? Dentro aí dessa visão que eu passei um pouquinho de cada personagem. Vale muito a pena rever esses personagens de vez em quando aí para aflorar na memória, para que a gente possa compreender um pouquinho, né, da nossa psique aí, que é tão difícil, tão complexa, né? Então é isso, fico por aqui, espero vocês no próximo vídeo e até lá!